Saudações, sargento! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e nessa videoaula nós iremos tratar sobre assuntos relacionados à ESA, das folhinhas de exercícios que nós deixamos disponíveis nas descrições dos vídeos de nossas aulas no canal e também em nosso blog na internet. Também vim te convidar a conhecer o nosso parceiro, o concursosmilitares.com.br, onde você terá dezenas de informações relacionadas ao mundo militar e também a concursos. Nessa aula a gente vai falar sobre probabilidade. Roda a vinheta! Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola. Possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros, 4 a cada quantos tiros? 5 tiros, beleza? Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade de que ele tenha errado os 2 tiros é, olha só, se o cara é um atirador de elite, se liga, o cara é top dos top, né? E ele acerta 4 a cada 5 tiros, então ele tem um erro e 4 acertos. Por quê? Porque são 5 tiros. E qual é a probabilidade de ele errar os 2 tiros? Ora, você tem o primeiro tiro, você tem o segundo tiro. Que você também pode permutar essa questão de primeiro e segundo. Por isso que a gente colocou vezes, como fosse uma forma de arranjo. Logo, 1 sobre 5. Um erro de 5 tiros. Compreende? E aqui, um erro de 5 tiros. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Então ele tem 1,25 avos para errar esses 2 tiros que ele coloca. Mas o cara é atirador de elite, então o cara é top. Ele não vai errar tão facilmente assim o tiro, né? Se tiver numa guerra, já era, né? Então vamos embora. A probabilidade de um jogador de futebol marcar o gol ao cobrar um pênalti é de 80%. De quanto? Isso aí é de 80%. Se esse jogador cobrar 2 pênaltis consecutivos, a probabilidade dele fazer o gol em ambas as cobranças é igual a... Então você tem o seguinte, a primeira cobrança e a segunda cobrança. A primeira e a segunda. A probabilidade desse jogador marcar o gol na hora do pênalti é de 80%. Então ele tem 80% na primeira e 80% na segunda. Correto? Então a gente faz 80 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Corta aqui, corta aqui, corta ali, corta ali. 8 vezes 8. Não ouvi, fala de novo. Isso aí, 64. Então 64. 10 vezes 10, 100. Então 64%. E de ele não acertar esse pênalti na primeira e na segunda. Se o cara acerta 80, então ele erra 20, né? Então, 20% na primeira e 20% na segunda, se caso o enunciado pedisse. Porque o enunciado não está pedindo, mas é só para a gente ter uma noção se fosse ao contrário. Então, 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Cortou zero, o numerador com o denominador. Se fosse soma e subtração na própria fração, você pode fazer isso, entendeu? Então, olha só, 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Então, 4%. Sem perder o foco, hein? Vamos embora. Jogando-se um dado comum de 6 faces não viciado. O que significa não viciado, professor? Ó, eu tenho um dado que o cara malandramente deu uma raspadinha ali do ladinho, tá ligado? Deu uma raspadinha, jogou. Na raspadinha, o dado vai escorregar e vai cair no ponto que exatamente o cara quer. Mas, na verdade, como ele não é viciado, ele não tá ali com aquela malandragenzinha, entendeu? Então, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4 é de
Bom, a gente sabe que o dado tem números contados de 1 a 6. Então a gente tem o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os números primos aí? 2, 3 e 5. Esses são nossos primos, os nossos parentes, né? Então, olha só. Também surge a pergunta que você sempre se faz caso você não tenha ideia dessa situação. Professor, por que que o 1 não é primo? Qual é a situação para que o número possa ser primo? Ele tem que dividir por ele mesmo e... Isso aí, dividir por 1. 1 divide por 1. Mas não existe outro número. Então, por isso, ele é considerado como número neutro. E os outros números que não são primos se chamam compostos. Aí a pergunta dele: qual a probabilidade de ocorrer o número primo e maior que 4? Cara, o primo maior que 4 é só o 5. Então você tem, no caso, que eu vou chamar de NA, um elemento. E o universo são 6 elementos. Professor, como assim universo? O universo é o total de possibilidades que eu tenho ao jogar esse dado. Eu tenho números contados de 1 a 6. Então, quando eu jogo o dado, eu tenho 6 possibilidades para conseguir alcançar algum número. Então, logo a gente tem o seguinte: NA sobre NU é igual a 1 sobre 6. Ok? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Não sai do canal, vamos embora. Em uma escola com 500 alunos, quantos alunos? Isso aí, 500 alunos. Foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinha o antígeno A, 235 o antígeno B e 225 não possuíam nenhum dos dois antígenos, né? Sortudo esses caras aí. Escolhendo-se ao acaso um destes alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possui os dois antígenos, é... Cara, que mistureba essa situação. A questão parece difícil, mas vamos lá. Diagrama de Venn. Eu tenho o antígeno A, eu tenho o B e tenho o X, como eu falei na aula passada. Eu vou deixar aqui em cima para você lembrar na parte de conjuntos. Sempre quando tiver uma questão de conjuntos, ainda que aborde probabilidade, análise combinatória, não interessa. Você trabalha em cima primeiro da interseção entre os conjuntos, ok? Se fosse 3 conjuntos, eu trabalharia primeiro em relação à interseção entre os 3 conjuntos, ok? Então, olha só, do A a gente tem o seguinte: 115 menos X. E do B? 235 menos X. E tem a galera do C. Quem é a galera do C, professor? É a galera que não pegou nenhuma dos dois. São os super-heróis dessa história. Então, olha só. 500 alunos é o total. É igual a soma de A mais B mais a interseção e mais a galera que é super-herói. Eu vou cortar esse cara com esse. Fica 500 igual 115 mais 235 mais 225, 575, menos X. Logo, a gente tem 500 menos 575, ó. Tá de um lado positivo, passa para o outro lado, fica... Não ouvi? Isso aí, fica negativo. Menos X. Tenho 500 reais, devo 575, fico devendo 75. Então, menos X. Menos com menos mais, então X é igual a 75. Então, tem 75 heróis aí que, infelizmente, tem o antígeno A e B. Professor, acabou a conta? Não. Ele quer saber o seguinte, a probabilidade. Qual é o total de alunos? 500, né? Então vai ficar 75 sobre 500.
Simplificando por 5 em cima e embaixo, fica 15 sobre 100, que é 15%. Tranquilo? Molezinha, né? Só dá um pouco de complicação na hora de organizar, mas depois que você consegue organizar essa situação, você consegue desenvolver essa questão sem problema nenhum. Vamos para a próxima questão. Fica ligado, guerreiro. Não dorme não, hein? Vamos embora. Uma urna contém 12 peças boas. Quantas peças boas? 12 peças boas e 5 defeituosas. Se 3 peças foram retiradas aleatoriamente sem reposição, essa palavra aqui ó, é mega importante. Qual a probabilidade de serem 2 boas e uma defeituosa? Primeiro a gente precisa trabalhar a combinação, tá? Quando a questão trata dessa forma, como você está observando, normalmente é uma questão de combinação, tá? Porque não importa a ordem, porque se importasse a ordem, seria uma questão de arranjo ou de permutação se tiver uma sequência, né, de combinações. Agora, como não importa a ordem, então isso é uma combinação. Combinação de 12, que são as peças boas, tomadas 2 a 2. E combinação de 5 tomada 1 a 1. Bom, fica assim, ó, 12 fatorial sobre 2 fatorial, 12 menos 2 fatorial, que irá gerar 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Vou te mostrar por que eu parei no 10. 2 fatorial, que é 2 vezes 1 vezes 10 fatorial. Ó, 12 menos 2, 10. Corta, corta. Aqui vai dar 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 11, 66. E 5 fatorial sobre 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 fatorial, 1, porque 1 fatorial é 1. Então, 5 menos 1, 4 fatorial. Corta, corta, logo a gente tem 5. Logo, 5 vezes 66, porque eu estou tratando de probabilidade, vai dar 330. Mas a gente precisa fazer a combinação do universo. Quanto que é o universo? 12 mais 5. Então, combinação de 17 tomados 3 a 3. Logo, a gente tem 17 fatorial, 3 fatorial, 17 menos 3 fatorial, que fica 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. Eu vou mostrar por quê. 3 vezes 2 vezes 1 do 3 fatorial vezes 17 menos 3, 14 fatorial. Cortou, cortou. Simplifica o 16 com 2, fica 8. Simplifica o 15 com 3, fica 5. 17 vezes 8 vezes 5, 680. Assim, a probabilidade será 330 sobre 680. Ou seja, eu peguei as possibilidades de sair 2 boas e uma defeituosa sobre o universo dessa questão. Beleza? Cortou 0, 33 sobre 68, que é a nossa resposta. Viu? Tranquilo. Então, toda vez que você tiver uma questão que envolva esse tipo de enunciado, você já sabe que é combinação ou arranjo. Se exigir uma ordem, é arranjo. Agora, se não exigir, é combinação ou permutação, ou você analisa conforme você achar correto, ok? Vamos para a próxima questão. Sem perder o foco. Vamos embora. O número inteiro é escolhido ao acaso entre 1 e 20, inclusive, ou seja, o 20 está inserido, com a probabilidade do número escolhido ser um quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito, professor? Ó, 2 ao quadrado, 4. Então, o 4 é um quadrado perfeito. Entendeu? Então, são 4 possibilidades. Então, você tem 4 possibilidades de 20 números. Simplifica em cima e baixo por 4 e a gente vai encontrar 1/5. Professor, mas se eu quisesse isso em porcentagem, quanto eu tenho que multiplicar 5 para dar 100? Vezes 20, vezes 20,
20 sobre 100, que é 20%, ou 20%, ok? Tranquilo essa questão da AFA, né? Costuma a prova da AFA ser difícil, mas essa questão aí foi tranquilésima. Vamos embora. 2 dados são lançados simultaneamente. Qual a probabilidade da soma ser menor do que 4? Então, tem o dado D1 e o dado D2. A gente tem 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E 1 mais 1, 2. Então, são 3 possibilidades, certo? O universo é 6 no primeiro dado e 6 no segundo dado. Então, 6 vezes 6, 36. Então, fica 3 sobre 36, que simplificando em cima e embaixo por 3 vai ser 1/12. Tranquilo essa questão, né? É só você criar as possibilidades, né? O espaço amostral, e o universo, que normalmente quando tem 2 dados é 6 vezes 6. Se fosse 3 dados, 6 vezes 6 vezes 6. E assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, sem perder o foco, hein? Lançando-se 4 vezes uma moeda não viciada, ou seja, que não tem cara a cara, coroa a coroa dos dois lados, a probabilidade de que ocorra a cara exatamente 3 vezes é... Então, olha só, vamos para o espaço amostral. Eu tenho as seguintes situações. Cara a cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara a cara, coroa, cara. Então, 1, 2, 3, 4 possibilidades. Como você vai lançar uma moeda 4 vezes, então você tem 2 elevado a 4. Por quê, professor? Porque uma moeda só tem mesmo cara e coroa. Então, 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, 4/16, que simplificando por 4 em cima e embaixo, vai ficar 1/4. Se eu quiser transformar isso em porcentagem, multiplico por 25 em cima e embaixo. Então, fica 25 sobre 100, 25%, ok? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Vou deixar aqui nas descrições do vídeo os links das próximas videoaulas, as outras apostilas, né, o material que nós temos disponível no nosso canal. Vou deixar aqui em cima algumas outras videoaulas que eu tenho, também da videoaula da ESA. Também não deixa de visitar o site, nosso parceiro, concursosmilitares.com.br, ok? Um grande abraço e valeu, sargento! Gostou? Curta nosso vídeo, não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas@professorthiagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.